Vamos colocar uma última matéria que eu acho relevante e que tem a ver com esse processo de câmara de ressonância midiática. Coloca o vídeo do Trump, que eu vou descrever o vídeo para vocês que estão ouvindo a gente. Over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country, think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine... Vamos lá. Atenção. Para quem não sabe inglês. Não, tudo bem, mas isso é maravilhoso, isso é perfeito para ilustrar exatamente o que a gente faz. Ele está falando de tarifas, ele está falando de importação de carros chineses, e ele está falando o seguinte, ele está falando, irmão, a hora que eu for eleito presidente, eu vou meter tarifa em carro chinês, pode ter certeza, eu vou priorizar aqui iniciativas dos americanos, porque se eu não for eleito, vai ser um banho de sangue. Ele fala bloodbath. Metáfora. Sobre guerra tarifária contra China. Né? Isso. Agora põe os posts que vieram sobre isso. A imprensa inteira, internacional, inteira, Trump diz que se ele não for eleito, haverá banho de sangue. Toda a câmara de ressonância, NBC, New York Times, CNBC, CNN, para não deixar os nossos amiguinhos aqui, brasileiros de fora, põe aqui. Copiou e colou, bebê. Câmara de ressonância. Olha isso. Trump diz que alguns imigrantes não são pessoas. Olha isso. E prevê banho de sangue se perder a eleição. Nossa. Isso aqui não é matéria jornalística. Detalhe, Marco, é exatamente a mesma manchete do The New York Times. Se você ler The New York Times, o Estadão traduziu e colocou. É a mesma coisa. Que Trump says some immigrants are not people and there will be a bloodbath. É a mesma coisa. Eles só traduziram. E por que isso daí é tão importante da gente mostrar para vocês? Porque essas pessoas que estão nas redações desses jornais, Adrilho e Jorge, odeiam a liberdade de imprensa. Eles fazem isso porque o Trump é um cara que expôs a falsidade deles, o Trump é um cara que expõe a militância, que expõe o enviesamento desses caras e que tem ressonância, não na câmara de ressonância criada por esses delinquentes e militantes, mas ele tem ressonância no povo, Adrilho e Jorge. É a mesma coisa com Bolsonaro aqui no Brasil e com a direita brasileira. Sem tirar nem pôr, Adriles. Essa grande mídia que você alude, não só brasileira como internacional, não é que elas não só não têm apreço pela liberdade de imprensa, eles querem sufocar a liberdade de imprensa, elas querem fazer um oligopólio de meia dúzia de empresas mundiais que dominam a informação como dominavam antes do surgimento das redes sociais. Dominam a informação, CNN, NBC, ABC, Globo, aqui no Brasil, dominam a cena da informação de massa sobre a realidade, promovem quem eles quiserem, elegem quem eles quiserem e colocam no poder de seus respectivos países quem eles bem entenderem. E para isso, eles não faziam nenhum tipo de escrúpulo para deturpar a informação, só que antes não tinha contraponto antes das redes sociais. Hoje tem. Não é à toa que hoje querem censurar as redes sociais. Nos Estados Unidos, mas sobretudo no Brasil, que já vivemos uma ditadura, né? É a mesma forma. O Trump faz uma metáfora sobre competição de indústria automobilística, fala de banho de sangue, uma coisa óbvia, alegórica, e aí deturpam e falam que ele quer fazer um banho de sangue com a imigração
mundial, uma coisa assim completamente escalafobética. Da mesma forma, quando Bolsonaro ataca violentamente a imprensa, quando ele fez uma piada sexual com uma jornalista lá falando que ela deu furo, ou quando ele faz uma piada sobre falta de ar, falando que as pessoas deveriam correr para os hospitais à primeira falta de ar, falando que debochou dos mortos do Covid. É a mesma coisa. É uma imprensa suja, imunda, lotada, como eu bem disse aqui, pouco tempo atrás, por militantes de esquerda que saem das faculdades de comunicação, não como jornalistas, mas para aprisionar e adequar a realidade aos moldes revolucionários marxistas. É isso que eles são, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, só com a diferença que, no Brasil, eles conseguiram, até o momento, eles conseguiram estabelecer uma ditadura completa de uma esquerda que está lotada no judiciário, que está lotada, por óbvio, no governo federal, que está lotada nas universidades, que está lotada, sobretudo, na grande mídia. Então não tem espaço para a direita respirar, a não ser no povo que é de maioria direitista. Nos Estados Unidos você ainda tem o valor das instituições, de um contraponto de uma grande mídia de rádio, de uma grande mídia de internet, que não é censurada como aqui. Ou seja, lá você tem meios de reação. Lá a imprensa, o mainstream, o grande mídia americana, tem cada vez menos espaço, porque você tem uma grande mídia alternativa gigantesca. Você pega o Tucker Carlson, um cara que ganha 40 milhões de dólares, você tá lá no Twitter, saiu da Fox, foi demitido da Fox exatamente por esse abocanhamento da grande mídia mainstream de esquerda, mas foi pro Twitter e tá ganhando bilhões, e tem milhões, dezenas de milhões de visualizações. Aqui no Brasil a gente tem o quê? Tem Nós. Tem a Gazeta do Povo, tem o Fio Diário, tem a Revista Oeste, mas a gente ainda fala centenas de milhares de brasileiros. Aqui no Brasil, volto a dizer, é um palco modelo, uma experiência de laboratório para a esquerda no mundo que quer se apossar de todos os meios de informação. Aqui você tem o judiciário, você tem a grande mídia, você tem as universidades, todas fazendo esse tipo de fake news e acusando os outros de fazer aquilo que eles fazem. Então a situação no Brasil é muito mais grave que a americana. Porque a americana você tem isso. Faz uma matéria assim indecente da CNN, da NBC, da ABC, do Trump falar de banho de sangue na indústria automobilística e depois interpretarem que eles querem matar os imigrantes, mas você tem uma gigantesca resposta nas redes sociais e na imprensa alternativa. Aqui você tem Nós. Por isso que o Marco Antônio pede pix o tempo inteiro. Você tem Nós, que ninguém quer apoiar. Qualquer soprinho do Alexandre de Moraes, a gente, desaparece, vai sumir e vai sobrar só esse tipo de mídia que não só copia a americana, como está original aqui no Brasil e faz as próprias fake news em relação a Bolsonaro, à direita, à esquerda e a toda a realidade. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.